Fala pessoal, beleza? Giba mais uma vez aqui para mostrar mais um joguinho da linha Pocket da Paper Games, que é o Gap. Gap é um jogo para 2 a 6 jogadores, com idade sugerida de 8 anos ou mais, e tem uma duração aproximada de 15 minutos mais ou menos. E esse aqui eu acabei ganhando de amigo secreto, aqui da minha família. Quem me tirou foi meu irmão. E por coincidência eu também acabei tirando ele, né? Além do Gap, eu também ganhei o Camelot, que é outro jogo que eu pretendo fazer em breve o vídeo aqui no canal, certo? Então fica aí para aprender mais um joguinho bem legal de cartas da Paper Games, que é o Gap. Bom, esse aí então é o conteúdo da caixa do Gap. E como vocês podem ver, ele é um jogo basicamente constituído de cartas. Nós temos 5 cores: vermelho, amarelo, o roxo, o azul e o verde. E em cada uma das cores nós temos uma carta de 0 até 9. E aí dá para ver aqui nas cartas de 6 e 9 que esse pontinho aqui embaixo que vai diferenciar qual que é o 6 e qual que é o 9, né? Para não ter problema de alguém achar que esse aqui é o 6 ou achar que, por exemplo, esse aqui é o 9, tá? Então vale o ponto embaixo. Então ao todo são 50 cartas, e aí também nas cartas nós temos uma indicação. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se vai focar. Cadê? Né? Por exemplo, aqui a carta de número 7 tem aqui um númerozinho, né? 6 e 8, que são os números que são adjacentes ao 7, né? Então tem uma regra que eu vou explicar mais para frente, né? A regra da adjacência. Então, para o 7 é o 6 e o 8. Se a gente pegar, por exemplo, sei lá, o 4, né? Aqui vai ser o 3 e o 5. Agora, se a gente pegar o 0, né? A gente vai ver aqui que a adjacência do 0 é o 1, que é o seguinte, né? E o 9, que é o anterior. Né? Que na verdade a gente vai adotar aí uma ordem cíclica. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3. Então, né? É como se fechasse aí um ciclo, tá? Além dessas cartas, a Paper Games ela sempre manda algumas cartas de outros jogos, né? Como amostra. Então nós temos aqui a carta de Cocô, número 4, do Taco Chapéu Bolo Presente Pizza. Temos aqui do Kikitanda essa carta aqui. Né, desses dois jogos eu ainda não fiz vídeo no canal. Temos aqui também um Camaleão, aqui do Cariba. Esse eu já fiz vídeo no canal. Temos também aqui essa carta do Entre Linhas, que eu já fiz vídeo, né? Essa é a Caatinga Cerrado Pantanal Amazônia. Como sempre, a Paper Games ela manda aí o logo com as redes sociais. Também sempre vem esse folhetinho com alguns dos jogos da linha Pocket. Né? Vários destes já tem vídeo aqui no canal. E temos também um manual de regras, aqui muito bem explicado, muito bem desenhado. Né? E essa é a caixinha do jogo, certo? Então esse é o conteúdo do Gap. Bom, como eu sempre costumo fazer aqui no canal, eu indico a utilização aqui dos plastiquinhos, também conhecidos como shields ou sleeves. E aqui para o caso,
do Gap, né, são 50 cartas. Nós vamos utilizar aqui o padrão USA, que tem aí, né, esse tamanho de 56 por 87 milímetros, e normalmente vem sem plastiquinhos, então, né, dá para você colocar em 2 jogos Gap até, mas, né, como às vezes, né, com o tempo você vai embaralhando, às vezes acontece de rasgar, abrir, né, algum plastiquinho, então você acaba tendo plásticos reservas. Ou se de repente você já tiver de algum outro jogo que utilize também esse padrão USA, né, já aproveita e utiliza para o Gap, certo? Então esse aqui é o verso da carta, né, que eu acabei não mostrando no conteúdo da caixa. E aqui é uma carta, né, com o plastiquinho aqui do padrão USA. Só que para mostrar como é que se joga, eu vou tirar para não ficar dando esse reflexo aqui na câmera, beleza? Então fica aí a dica do Giba. Bom, vamos então aprender como é que se joga o Gap. Eu vou fazer aqui uma simulação com 3 jogadores, e aí, segundo diz aqui no manual, tem que remover uma cor qualquer. Então eu vou remover aqui as 10 cartas roxas, certo? Então qual que é o objetivo do jogo? É você colecionar cartas e tentar deixar o maior intervalo, né, que em inglês significa gap, que é o nome do jogo, né, intervalo. Então você tem que deixar o maior intervalo entre a cor mais presente e a cor menos presente, tá? Vocês vão entender isso mais para frente. Então o jogo é de 2 a 6 jogadores, então se você for jogar em 4, 5 ou 6 jogadores, você vai usar todas as cartas. Em 3 jogadores, que é o nosso caso aqui, nós removemos uma cor, e se for jogar em 2 jogadores, remove 2 cores. Além disso, você vai precisar também de um bloquinho com papel, né, e caneta, ou lápis e caneta, para poder marcar a pontuação dos jogadores. E os jogadores vão ter que decidir, aí em comum acordo, se vai ser uma partida curta, ou seja, tem que fazer 15 pontos, se vai ser uma partida média, aí serão 30 pontos, e se for uma partida longa, serão 70 pontos. Ou se você não quiser fazer pelo número de pontos, você pode escolher uma duração de jogo, por exemplo, 30 minutos, 60 minutos, etc., ou fixar um número de rodadas. Então, nós vamos jogar 2 rodadas, 3 rodadas, e quem fizer a maior pontuação ganha. Então, para você não ficar preso, né, com a pontuação. Então, a gente inicia aqui com a preparação da rodada. Então, a gente tem que embaralhar as cartas. Eu até já embaralhei, né, e eu recomendo aí usar os plastiquinhos, conforme eu indiquei aí na dica do Giba. E aí nós vamos fazer a distribuição das cartas. Então, se for um jogo de 2 a 4 jogadores, nós vamos distribuir 6 cartas para cada jogador, que é o nosso caso aqui, que nós vamos jogar em 3 jogadores. E em 5 ou 6 jogadores, aí, em vez de 6 cartas, distribui apenas 5. Então, vou fazer aqui, né, fazer de conta que tem um jogador aqui à esquerda, um jogador aqui à direita e nós aqui embaixo. Então, cada jogador está com 6 cartas aí, né? E aí nós vamos virar 4 cartas aqui na mesa. E aí, pelo que indica no manual, o jogador mais velho é aquele que vai começar a partida. E aí, na próxima rodada, aquele jogador que tiver à esquerda desse jogador que tiver começado é o que vai começar, e assim por diante, né? Sempre o próximo jogador à esquerda. Então vamos supor que esse jogador aqui é o mais velho, vai começar, então ele vai olhar as cartas dele,
né? Se quiser pode agrupar aí por cor, às vezes até facilita, né? Ou por número mesmo. E aí, o que acontece? Nós vamos ter que colocar uma carta aqui na nossa área né, do jogador aqui e tentar pegar as cartas que estão aqui na mesa. E aí podem acontecer algumas situações. Então, existem 3 casos e eles devem ser considerados nessa sequência que eu vou falar. Então, por exemplo, se eu jogar o número 9 aqui, o primeiro critério que nós temos que olhar aqui na mesa é se tem alguma de número igual. Tendo de número igual, a quantidade de cartas que tiver, você vai pegar para você. Então, nesse caso aqui, nós só temos um 9 na mesa, então vai ficar o 9 que a gente pegou aqui e mais esse outro 9. E o ideal é você separar por cores, tá? Então, se por exemplo aqui tivesse mais um 9, né, vamos supor que em vez desse 1 aqui, tivesse esse 9, né, a hora que baixa esse 9, se tem mais de um 9, você acaba pegando todos que tem na mesa, certo? Então, esse é o primeiro critério, que é o de número. O segundo critério, né? Vamos supor que eu não tivesse jogado aqui o 9 e tivesse jogado, por exemplo, um 6. Então a gente vai olhar aqui, tem número 6 aqui? Não tem, né? Lembrando que esse aqui é 9, né? Não é 6, porque o ponto está embaixo. Então aí vai entrar aquela questão da adjacência que eu falei quando eu estava o conteúdo da caixa, que tem esse simbolinho aqui, né? Vamos ver se está focando. As cartas adjacentes ao 6 são 5 e 7, né? Que é o que vem antes e o que vem depois. Então, como não tem o número 6, nós podemos pegar uma carta 5 e uma carta 7, se possível. Então, no caso aqui, nós não temos o 5, nós só temos o 7. Então, a gente pegaria o 7 para a gente, né? Se fosse o caso de ter aqui o número 5, né, viriam as duas. Agora, se de repente, né, tivessem 2 setes, baixar o 6 aqui, aí você não pega os 2 setes, porque você tem direito a pegar uma do limite inferior e uma do limite superior. Então aí você escolhe. E aí, a depender do critério das cores aqui, você escolhe uma cor ou outra. Então aqui, por exemplo, vamos pegar o 7 verde. Já já vocês vão entender essa questão aí do intervalo que eu falei anteriormente, que é o que vai contar na pontuação. Então, aqui, né, vamos supor que estava nesse caso aqui mesmo, né? Então, baixei o 7, o 6, então não tem 5, tem 7, então ficaria com essas cartas aqui. Agora, pode acontecer, de repente, de baixar uma carta, vamos supor o 3. Nós vamos olhar aqui na mesa, tem um 3? Um ou mais 3? Não tem. Tem carta adjacente, 2 ou 4? Também não tem. Então, nesse caso, você não vai conseguir pegar cartas para sua área aqui de pontuação. Então, você vai ter que colocar aqui ao lado e passar a sua vez, tá? Esses são os 3 casos. Então, ou número igual, ou adjacente, ou se não tiver igual ou adjacente, o jogador coloca aqui na área de jogo. Tá? Mas para dar continuidade aqui, vamos pegar então, por exemplo, esse exemplo do 6, que pegou adjacente, e aí passa para o próximo jogador. Só que antes, você vai ter que completar sempre a mesa aqui, né, de forma que ela tenha pelo menos 4 cartas. Né? Pode acontecer
nesse último caso que eu falei de você não baixar uma carta, do jogador colocar uma quinta carta aqui, pode ser que o outro coloque uma sexta, etc. Quer dizer, no mínimo tem que ter 4 aqui na mesa. Então, passou aqui, vou pegar até aquele, isso aqui como um marcador aqui de jogador. Então, esse aqui é o jogador da vez. Então, ele vai olhar aqui as cartas dele, para ele pegar esses dois uns aqui, ele teria que colocar um número 1 aqui também, e ele tem, ó. Então, de repente, ele baixa aqui, pegou os dois de número 1, agora tem que repor para ter 4 aqui na mesa. Aí vem para esse aqui, 0259. Então vamos ver por adjacência, acho que não dá para pegar duas, né? Vamos supor que ele coloca o 0 aqui. Ele tem que pegar, aqui é igual, completa para ter 4, passa para esse aqui. Esse vai olhar, ó, tem dois 5 ali. De repente se interessa pegar, né? Interessa que ele pegue os dois 5, então ele baixa os 5 aqui, puxa esses dois 5 aqui. Agora ele tem 3 verdes, uma azul e uma amarela. Completa para ficar 4 aqui. Em vez desse jogador aqui. Né? E lembrando, os jogadores eles não vão comprando cartas, eles têm que jogar até que acabem as cartas aqui das mãos. Então, ele vai olhar, agora tem dois números 2 ali, ele não tem número 2, não dá para pegar as duas. Aliás, tem 3, né? 3, 2 aqui. 9, ele tem o 9 ali, de repente colocou o 9 aqui, pega o 9 aqui. Completa para ter 4, passa para esse aqui. É a vez desse, 2, 2, 2, 2, 8. Ali tem um 2 aqui, ó. Vamos supor que ele resolveu colocar o 2. Então ele pega esses 3 aqui. E põe um 3 aqui. É a vez desse jogador aqui. 8 não tem, 1 não tem, 6 não tem. Vamos ver pela adjacência se dá para pegar alguma coisa. Só tá com o 9, né? Ó, ele vai colocar o 9 aqui, ó. Até mais para cima aqui já. E aí, como adjacente tem o 0 e o 8, ele pega o 8. Aí agora ele tem que escolher, ele não pode pegar os dois 8. Né? Porque ele pode pegar um 0 e um 8, né? Ou um ou outro. Então, vamos supor, para não pegar uma quarta cor aqui, vou pegar o azul. Agora passa para esse jogador aqui. Vira uma carta aqui. Então, 6183. Lembrando que é cor com cor aqui. Então, a cor que ele tem mais aqui é o azul. 6. Então, vamos fazer assim, ó. Vai baixar um 6 e pegar esse 6, que é igual. Completa aqui. Com 4. Esse jogador aqui. 6704. 6704. Tentar pegar aquele 1 lá. Vamos ver. Vai jogar o 0 aqui. Aí, como adjacente tem o 1 e o 9, ele pega o 1 aqui. Passa para cá. Já já vocês vão entender
na hora da pontuação, qual que é o critério melhor, né, de você escolher aí quais são as melhores cartas. Agora é a vez desse aqui, 4, 4, 3 ele tem, lembrando que repõe aqui. Dá para ele pegar o 3 e o 4, vamos ver, 4 verde, então ó, vai colocar o 4 aqui, vai pegar esse 4 aqui, repõe, passa para esse. 3, 7, 8. Ó, o 8 dá para pegar 2. Então, 8. Pega esse 8 e esse 8. E põe 2 aqui. Vez desse aqui. 3093. Só com o 4 ele consegue pegar como adjacente o 3, né? Então, 4 amarelo. Ele pode escolher ou o 3 amarelo ou o 3 vermelho. Vou pegar o amarelo aqui que ele tem mais. Passa para esse. Aí tem 3 e um 4. Lembrando que aqui completou, né? Tudo vermelho lá na mesa, né? Então o 4 ele consegue pegar tanto o 3 quanto o 5. E o 3 ele vai pegar só o 3. Em vez de pegar as duas para ficar com... Vamos ver, apesar que tem o amarelo. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o 4 aqui. Então ele pega o adjacente superior e o adjacente inferior. Agora o que acontece aqui, já não tem mais como completar para ficar 4. Aí paciência, né? Deixa com 3 aqui. É até todos os jogadores ficarem sem cartas nas mãos. Tá? Então agora é a vez desse aqui. Vamos lá, 709. Dá para pegar com 7 aqui, ó, né? 7. Ele busca esse 7. Passa para esse aqui. Que é o 0 e o 9. Então, não tem número igual, não tem adjacente. Então, vem aqui para mesa e passa para esse aqui. Esse aqui, 3, não tem o número, não tem adjacente, vem para mesa. Vem para cá e finalmente 3, ele vai jogar o 3 aqui, vem esse 3 junto e acaba a rodada. Ainda tem esse jogador aqui, né? Ainda está com uma carta, é o 6. Dá para colocar o 6 aqui e buscar esse 7. Né? Agora sim, acabou a rodada e nós vamos para pontuação. Então vamos colocar aqui. Então, por exemplo, aqui o E de esquerda, o D de direita e o B aqui de baixo. Né? Tá? Então, como que funciona a pontuação? Então, a gente vai pegar qual que é a cor com mais cartas, né, da cor mais presente e a menos presente. Então, no caso aqui do jogador aqui de baixo, o verde tem 5, é o que tem mais. E o amarelo aqui é o que tem menos, um só. Então vai ser, em pontos positivos, o que tem mais 5, menos 1. Então, o jogador aqui de baixo ficou com 4 pontos. O jogador aqui da esquerda, né, as cores que ele tem mais são o vermelho e o azul, com 4. E as cores que ele tem menos é o amarelo e o verde, que tem 3. E aí, como é que faz? Você vai acabar somando todas que tem a maior quantidade como ponto positivo e todas que você tem menos como ponto negativo. Então, aqui no caso,
fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positivo, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativo. Então 8 menos 6, então esse jogador da esquerda ficou com 2. Tá? Então, por enquanto, né, esse jogador aqui de baixo está com mais pontos. E finalmente aqui o da direita, né, o que ele tem mais é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que ele tem menos é 1. Então 6 menos 1, 5. E aí, no caso, né, está pontuando essa, essas duas aqui que são intermediárias, não acontece nada. E pode também acontecer de repente, algum jogador não ter uma determinada cor. Então, vamos supor que se não tivesse o azul, também não tem problema, né? Não vai contar nem como positivo, nem como negativo. O que importa é você fazer, né, a pontuação da cor mais presente como positivo e da menos presente como negativo, certo? Então, nesse caso aqui, por enquanto, esse jogador está ganhando, e aí você vai jogar tantas rodadas a mais aqui, quantas forem o critério que você tiver definido. Então, se for por número de pontos, se for até 15, você vai jogar até dar 15, se for até 30, até dar 30 pontos, e se for 70, até dar 70 pontos. Se você definir, por exemplo, 3 rodadas, aí você vai jogar, né, mais 2 rodadas aqui e somar. Se for por tempo também, né, deu o tempo, decide se já vai parar na hora ali para contar o ponto, ou se vai terminar a rodada e contar os pontos, né, isso acaba sendo decidido entre os jogadores. Agora pode acontecer de repente dar empate, né? Se empatar, então vamos supor, fazer um caso aqui de empate, porque esse aqui fez 1, 3, 5, esse aqui fez, vamos ver, 9 para 15, vai dar 6, 5, 8, vamos supor que se já tivesse feito 8, né? 13, esse também faça 15, então 2, e esse faça 4. Então, ó, daria 7, o total, né? 15 e 15. E aí, como que faz o desempate? Aquele que tiver feito em uma das rodadas a maior pontuação ganha. Então, esse aqui, ó, tem como maior pontuação 8. Esse tem como 6. Então, ganharia esse jogador aqui, porque ele fez 8. E se de repente acontecer dos dois terem a mesma pontuação máxima aqui nas rodadas, aí o que pode fazer para desempatar é esses jogadores empatados jogarem mais uma rodada. Ou, né, também, se quiser adotar que acabou empatado e pronto, também isso pode ser feito em comum acordo, né? Mas, pelo menos a sugestão que é feita, né, no manual é essa, de desempatar jogando mais uma rodada aí entre os jogadores empatados. Né, lembrando que, né, já que esse aqui começou a primeira rodada por ele ser o mais velho, na próxima já começaria esse jogador que está aí no sentido horário. Não, o que pode acontecer também é de algum jogador ficar com pontuação negativa. Por quê? Porque às vezes pode acontecer, que nem vamos supor aqui, que se não tivesse coletado as cartas azuis aqui, né? Então ele teria como cor de pontuação positiva, esse aqui conseguiu 4 de cada, e esse aqui conseguiu 3 de cada. Então ficariam 4 positivos menos 6 do negativo, né? E como tem a mesma quantidade, soma como ponto negativo. Então ficaria 4 menos 6, ficaria com menos 2, tá? Então tem que tomar cuidado na hora de você jogar a carta que está na sua mão para buscar as cartas da mesa, né? Você tem que pesar onde essas cartas vão entrar para você não ter muita, né,
ter esse gap, né, que é exatamente o nome do jogo, dessa forma aí que você acabe ficando com pontuação negativa. Então o ideal é você tentar, né, ou ter uma coluna com muitas cartas aqui e uma com o mínimo possível, só que uma de cada, ou você tentar também ter cartas, aqui, igual aconteceu nesse caso aqui, né? A mesma quantidade de cartas com muito ponto e de repente ter, né, uma só com poucos pontos, ou duas no máximo, assim, com pouco ponto, né, de forma que você consiga ter uma diferença considerável para você pontuar bastante, tendo muitos pontos positivos e o mínimo possível, né, de pontos negativos. Então tem que tomar esse cuidado. Né, se acontecer, de repente, de você apenas ter uma ou mais colunas com o mesmo número de cartas, então nesse caso aqui tem 4 de uma cor e 4 do outro, você apenas vai pontuar positivamente. Então aqui tem mais aqui, são as duas, são 8 pontos, e aí não tem coluna negativa. Então a pontuação nesse caso aqui é 8 pontos, então é uma pontuação, né, muito boa, até porque se você estiver jogando, né, no modo curto, são 15 pontos, você já está fazendo mais do que a metade. Então, teoricamente, se você fizer isso de novo na segunda rodada, já chega aí na pontuação limite, certo? É um jogo bem simplesinho, né, mas muito legal, muito divertido, requer muita atenção, você tem que, né, pesar muito bem o quanto, né, de cartas você vai colocar aqui na mesa, se você vai pegar mais de uma, né? Às vezes compensa você jogar, né, a carta aqui ao lado, em vez de pegar alguma carta que possa te trazer pontuação negativa. Então tem que ter é um jogo bem estratégico de verdade, tá? E, né, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aquela curtida para ajudar o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber atualização de vídeos novos. Compartilha com alguém que você acha que possa se interessar. Não esqueça também de assistir os demais vídeos do canal. Já tem bastante coisa legal. E aproveita também para seguir o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok. Beleza? Então, muito obrigado por vocês terem assistido aí o vídeo. Aguardo vocês no próximo. E um abraço. Tchau, tchau.